Mas essa turminha aí é quem faz o tal do mapa da violência da Rede Globo. E eles dão palestras para todas as polícias em todos os estados do Rio de Janeiro, inclusive dando orientação aos comandantes das polícias como tem que atuar. Todo dia tem uma merda explodindo em Brasília. Olha aí. Aí o Chong Classic, perfil Chong Classic. Infelizmente, sou policial e passo por isso tudo que o Chiquinho cruel, né? escreveu aqui. Agora, é bom a gente observar o seguinte, né? Existem frentes que a esquerda atua e que não tem nada a ver com política eleitoreira e que é o que a gente tenta alertar as pessoas aqui várias vezes, né? Eu vou dividir em acho que 3 blocos que estão aqui na minha cabeça. O primeiro é o fato de que as polícias, elas acabam ficando na coleira, não só do juiz, não só da lei, mas também do policial que comanda a polícia, né? Que é o comandante da polícia. E esse comandante da polícia, ele tem, muitas vezes, medinho da imprensa, ponto 1. Ponto 2, ele teme perder o cargo dele, que é um cargo politizado, ou seja, o comandante da polícia, ele não é alguém que é eleito, como é um xerife aqui nos Estados Unidos, por exemplo, né? Inclusive, não sei se você ficou sabendo, né? Você mora em outro condado, o estúdio também, eu moro em outro condado, mas no meu condado, o xerife foi preso ontem. O meu condado tá melhor que o seu. O meu condado, o juiz foi preso porque estava envolvido com esquemas... Xerife, perdão. Xerife foi preso porque ele estava envolvido com esquemas de... Aposta ilegal, né? Porque aqui pode ter casa de aposta, aqui você tem cassino aqui nos Estados Unidos. Mas o dele era aquele famoso caça-níquelzinho do cantinho ali do boteco. Ele fazia essa brincadeirinha aí e faturou 21 ponto alguma coisa de milhões de dólares. E foi pego, vai pegar aí mais de 40 anos de cadeia. Ele com a roupa de xerife, foi algemado, tá aterrado, não tem pra onde correr. E aí, eu te digo, ele foi eleito. Qual partido? Democrata. Bingo! Caraca, Lacombe. Lacombe tá, rapaz. Também só tinha 50% de chance de acertar. Não, mas aqui nesse caso é 100% de chance de acertar, né, cara? É impressionante. Pra quem não sabe, Orlando é um reduto de democratas. 70% de votos para Kamala Harris. Aqui é um reduto de democratas. E isso precisa mudar o quanto antes, né? Mas xerife foi preso aqui, né, com o condado de Osceola County. Não. Orange. Não, ele é de Osceola. Então ele foi preso no meu. Não. O teu é Orange. Não, o meu não é Orange. Você já tá em Osceola também? Osceola. Eu também, pô. Então você achava que você já estava em outro. Mas beleza. Tudo Morro Agudo. Tudo Morro Agudo. O xerife do condado de Osceola, preso, algemado, com roupa de xerife, assim, tá ali. Vergonha total. E agora, assim, a vida dele vai ficar do avesso, porque não é só isso, né? Bens são apreendidos, casa, carro. Vai devolver os 20 milhões. E vai ter que arrumar um jeito de devolver esses 21 milhões aí. Aqui a lei funciona, democrata. Crime inafiançável. Crime inafiançável, diga-se de passagem. E aí, no Brasil, por que essas coisas não acontecem no Brasil? Eu estava falando para vocês aqui do comandante da polícia, que acaba sendo uma indicação política. Existe uma ONG, e agora eu vou pedir para a produção abrir aí o tal do mapa da violência da Globo. Isso é um dado importante que vocês precisam ter acesso. Abre aí, produção, por favor, bota aqui na tela o tal do mapa da violência da Globo. O mapa da violência da Globo é uma atividade de terceiro setor, ou seja, ONG, que é financiada por George Soros, Rede Globo, e que quem faz esse mapa eu estou falando tudo de memória aqui. É o Viva Rio, né? O Viva Rio é um dos, mas nem mais é o Viva Rio. Mas coloca aí, produção. Pode colocar aí mapa da violência e abre a tela aí que eu quero ir orientando onde vocês vão mostrar. E eles têm uma tal de... Como é que é o nome? Isso. O ideal seria o site do mapa da violência mesmo, não o do G1. Vai até lá no final. Produção. Até lá embaixo. No tal do mapa da violência. Tem uns 1000 mapas, deixa eu ver.
Não, é só um site só, do mapa da violência. É que eles devem estar em uma matéria específica. Eu quero o site do mapa da violência da Globo. Eu vou pegar aqui para vocês. Existe uma ONG que é, não sei o que lá, como é que é? Associação Brasileira, quer ver, ó, Mapa da Violência Site. Vou mostrar aqui para vocês. É o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nossa. Esse não é o da Esse- USP, esse é ligado à USP. Não, esse é do George Soros. Esse aqui é o link, ó. Eles aqui, ó, vou mandar o Tem link. Fórum da Segurança Pública. Mandei da o USP. link aí para vocês. O Fórum de Segurança, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é uma ONG de esquerda que recebe dinheiro do Elon Musk e eles não escondem isso. Vai estar ali embaixo, ali, apoio institucional. Vá lá embaixo, produção, e coloca ali, apoio institucional. Ford Foundation, Open Society Foundation, Galo da Manhã, Fundação José Luiz Egídio Setúbal. Família Setúbal, né, do Itaú, para quem não sabe. Tá ali, ó, apoio institucional. Institucional é uma ova. Se vocês depois clicarem na transparência ali, vocês vão ver todo o dinheirinho que eles recebem. Mas essa turminha aí é quem faz o tal do mapa da violência da Rede Globo. E eles dão palestras para todas as polícias em todos os estados do Rio de Janeiro, inclusive dando orientação aos comandantes das polícias como tem que atuar. Quando a gente vive falando aqui, cuidado, que a direita brasileira aprendeu como é que ganha eleição, acho que tudo se resolve com eleição. Beleza, você vai lá, coloca o teu governador, né? Tarcísio, Zema. Aí você bota o seu secretário de Segurança Pública, que é um cara pica das galáxias, que é o caso do Greco, em Minas Gerais, e o caso do Derrite, em São Paulo. Parabéns! Aí depois você bota o secretário de Segurança Pública, bota um comandante da sua confiança. Depois, o secretário, o comandante, todos eles vão sofrer uma pressão midiática do George Soros. Por quê? Porque só tem uma timeline, um feed diário, uma OS. Porque não temos mais imprensa para mostrar a canalice dessas vagabundas da Globo News falando de violência dia e noite, quando na verdade o termo é criminalidade. Aí você tem que ler uma matéria dessa, mostrando que um piloto com mais de 30 milhões de euros em cocaína é liberado e não tem uma imprensa que mostra para vocês que todos os índices que eles colocam do tal do mapa da violência são manipulados porque o termo violência abrange tanto a atividade policial que não foi com o pirulito, não foi com John Lennon, música tocando em Imagine, o policial precisou agir de modo violento. A palavra violência é quando você não faz carinho, né? Tem que desenhar isso, mas não é ilícito, não é criminoso, não é contra a lei. E aí tudo entra no índice. Desenhar para quem está nos assistindo. 10 pessoas agiram com violência. 8 pessoas agiram dentro da lei. 2 pessoas agiram contra a lei, ou seja, 2 criminosos, um matou uma criança, o outro matou uma velhinha. E 8 policiais que estavam tentando impedir vários outros crimes que não aconteceram. A Globo, paga pelo George Soros, por meio do Fórum de Segurança Pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, vai dizer que do mês passado, que teve 8, aumentou para 10 os atos violentos no Brasil. Porque violência é tudo. É tanto a ação do policial quanto a ação do criminoso. Cara, isso nem desonestidade é. Isso é filha da putagem. Porque você está somando a ação do policial com a ação do criminoso e diz 10 atos violentos. Quando, na verdade, foram 2 atos criminosos. Então, se no mês passado não tiveram atos criminosos, só teve atos da polícia, então de 8 atos da polícia, sem crime, no mês seguinte, mais 8 atos da polícia, ou seja, 8 ações da polícia impedindo ações criminosas, com 2 ações criminosas, então aumentou a violência. É isso que eles fazem. Olha o tamanho da canalice. É por isso que vocês têm que financiar um jornal de direito, por isso que vocês têm que financiar jornalistas de direito, é por isso que vocês têm que financiar um trabalho sério como o nosso aqui. Porque isso, gente, isso é o cúmulo.
Isso leva o policial... Eu me lembro, o Max estava com a gente lá no Terça na época. Cara, eu não consegui noticiar. Me dava nó, Lacombe. Quando aquele policial de Minas Gerais estava na esquina do assalto ao banco, ele poderia ter eliminado todos os criminosos que estavam saindo e ele falou pro colega dele que estava com medo de sofrer retaliação, tanto para responder... É CAD que fala, Chiquini? É a corregedoria, né? É CAD, né, que fala? Eu não lembro o termo. Não, a CAD é Sobre o o que Conselho você de quer falar? Administração. Quando o policial age de uma maneira que depois ele vai acabar respondendo por É o aqui. PAD. Corregedoria. A PAD. PAD. Ou seja, ele estava com medo... Processo Administrativo Disciplinar, PAD. Isso. Ele estava com medo de sofrer um PAD, e ele e o colega dele, porque ele poderia ter eliminado todos aqueles criminosos. Aquela onda de assalto a bancos que Eu me aconteceu Eu em lembro da Minas morte Gerais. dele, levou um tiro Era no o. rosto. Tinha até um nome pra isso, lembra que o Derrite explicou pra gente na época? É, Era o novo cangaço. O novo cangaço. O Derrite chegou a dar entrevista pra gente lá no Terça sobre isso aí. O cara ficou com medo de poder atuar como deveria, abater aqueles criminosos e depois acabar sofrendo um PAD. Por quê? É o emprego do cara. O cara, depois daqui dali, ele vai trabalhar com o quê? Se nem com algodão doce mais pode, com o Alexandre de Moraes, que algodão doce, se você vender no lugar errado, é atentado ao Estado Democrático de Direito. Então o cara fica com receio, o cara fica com medo, acabou morrendo, e o colega ele dele... hesitou, né? Ele hesitou. Mas olha só isso daí, tá? No Brasil, por exemplo, o escritório que mais defende policiais militares no sul do Brasil é o meu, tá? E o que acontece? Lá no Brasil, um policial, ele tem que evitar ao máximo usar da força. Por exemplo, se um policial atirar no desarmado, ainda que o desarmado venha tomar a arma do policial, esse policial vai se complicar muito, vai gastar com advogado, né? E o que acontece lá no Brasil? Você tem audiência de custódia. Audiência de custódia que é uma orientação internacional, a orientação via tratado. Então tem que ter audiência de custódia no Brasil. Acontece que ela foi deturpada. A audiência de custódia no Brasil hoje, qualquer preso em flagrante que disser o policial foi truculento comigo, o policial apertou demais a algema, nossa, o policial plantou droga, o policial plantou aquela arma. Imagina, o policial sai de casa, né, querendo voltar, preocupado em pagar boleto, pagar suas contas, né, e ainda o traficante tem coragem de dizer que o policial plantou uma droga nele. Por que o policial faria isso? Da onde o policial pegou essa droga, como que o policial plantou? Então qualquer coisa que na audiência de custódia uma pessoa que é presa em flagrante disser contra o policial, a justiça manda para a corregedoria e vai abrir um PAD. É 1000%. Começa com uma sindicância para apurar, vira no IPM, mas é 1000%. Tá? Isso com certeza vai acontecer. Qualquer... Lacombe, Alan, isso é assim no Brasil. Eu vivo isso todos os dias. Se numa audiência de custódia um preso disser que o policial foi truculento, vai abrir uma investigação contra o policial. Então o policial sabe disso. E como que o policial vai se defender? Vai ter que contratar advogado. No Brasil, o Estado não fornece advogado para o policial. E a Defensoria Pública, que é de esquerda no Brasil, não quer defender os policiais. Imagina, a Defensoria Pública só quer defender criminosos, não defende policiais. Se um policial não tiver dinheiro para pagar advogado, a Defensoria Pública não vai defender esse policial. O que vai acontecer é nomear um defensor dativo. Então veja a dificuldade do policial. Se o policial atirar em alguém no Brasil, ainda que em legítima defesa, ele é processado criminalmente. O policial, ele hesita e, às vezes, sai caro. Às vezes, veja só, o policial no Brasil, ele tem que pensar, eu ajo ou não ajo, ajo ou não ajo. E, às vezes, esse tempo de pensar, ajo ou não ajo, ele morreu. Eu falei outro dia aqui pra turma, eu escrevi um capítulo... Desculpa, Nada, claro. só pra reforçar, é uma mulher viúva, são filhos órfãos. Ele tinha uma filha pequena, né? Ele tinha uma bebezinha na época, esse policial. Pois é. E eu dei um dado aqui, eu fui convidado a escrever um capítulo para um livro sobre segurança pública, com vários juristas. O Guilherme Derrite, hoje secretário de Segurança Pública de São Paulo, escreveu um capítulo também, e ele me convidou para escrever o capítulo sobre imprensa e criminalidade, né? E aí fui, claro, contar um pouco da minha experiência como repórter, que fui cobrindo basicamente no início da minha carreira por 10 anos pautas de segurança pública, e fui pesquisar também, né, informações, dados, estatísticas, e descobri que de toda, eu falei isso outro dia, quem estava vendo o programa, peço desculpas, vou repetir a informação, e de todo o conteúdo publicado na imprensa, né, com pautas ligadas à segurança pública, de todo esse conteúdo,
Apenas 0,4% desse conteúdo pede maior punição para os bandidos, né? Não condena as forças de segurança, né? As polícias. Então, 0,4% tem um pouquinho de consciência sobre os sacrifícios que todos os policiais fazem diariamente, né? Sobre os riscos que eles correm, os perigos que eles correm, e não cai, né? Não entra nessa historinha de vítimas da sociedade, dos injustiçados sociais e coisas desse tipo. O Ala falou, então, da importância, né, de vocês estarem com a gente, né, todos aqui na timeline, porque a timeline vai estar sempre do lado certo, né? Não estamos com os bandidos, nunca. Nós estamos com os mocinhos, com as forças de segurança, com a ordem, com a lei, né? Então é importante que vocês não estejam aí, por exemplo, assinando uma Folha de São Paulo, que é sem dúvida o veículo de imprensa que mais desce a lenha na polícia. Praticamente todo dia tem uma materinha sobre essa besteira que é a violência policial. Quando existe, claro, a violência policial justificável e necessária, né? Às vezes é necessário ser violento, como reação, né? Como precaução também. Então não dá para entrar nessa da Folha de São Paulo. Assine a revista Timeline.